Bom dia, boa tarde a todos. Hoje o nosso grupo está aqui para falar um pouquinho sobre o tema afogamento. O nosso grupo é composto pelos seguintes integrantes. Bom, então para começar, nós trouxemos uma definição do que é o afogamento. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o afogamento é uma aspiração de um líquido não corpóreo causado por uma submersão ou por uma imersão. Esse termo aspiração, ele se refere à entrada de líquidos nas vias aéreas e ele não deve ser confundido com o ato de engolir água, que muitas vezes ocorre essa confusão. Porém, no ato de engolir água, esse líquido ele não entra nas vias aéreas. Já que o afogamento é causado pela aspiração de líquidos não corpóreos, nós temos que a função respiratória é a função do organismo que será mais prejudicada, devido à entrada de líquido nas vias aéreas, que vai interferir diretamente na hematose, ou seja, na troca gasosa. E se essa interferência na hematose não for corrigida, um distúrbio ácido-base vai ser gerado. E se esse distúrbio ácido-base também não for corrigido, uma hipóxia vai se instaurar. Lembrando que a hipóxia é o principal fator que vai levar o indivíduo à morte quando este sofre um acidente por submersão, independentemente da causa que fará esse indivíduo ficar submerso. Inicialmente, quando a vítima está no processo de afogamento, ela consegue prender a respiração voluntariamente. Além disso, ela começa a nadar desesperadamente, tenta se agarrar a alguma coisa, faz movimentos para tentar conseguir deixar a cabeça para fora da água. E quando ela não consegue mais prender a respiração, porque o processo involuntário respiratório entrou em cena. E quando ele entra em cena, uma grande quantidade de água é aspirado, e essa grande quantidade de água aspirada vai gerar consequências locais e sistêmicas. O afogamento ele traz duas principais consequências para o ser humano. A primeira consequência é a consequência sistêmica. Ela é causada por uma hipóxia, onde vai ter o aumento da produção de ácido lático, causando uma respiração anaeróbia. Esse acúmulo de CO2 no organismo do ser humano vai levar o indivíduo a ter um quadro de desequilíbrio ácido-básico, podendo então levar esse indivíduo a ter um choque, além dessa descarga adrenérgica que já está ocorrendo no corpo do ser humano. A outra consequência é a consequência local. É um efeito onde entram-se fluidos nos pulmões e esses fluidos fazem com que diminua a produção de surfactantes. E essa diminuição vai causar uma alteração ao velo capilar que vai reduzir essa complacência pulmonar, aumentando então a área do shunt, podendo causar um edema pulmonar. Então, portanto, nos acidentes provocados pela água, quando a vítima se afoga, as alterações fisiopatológicas dependerão da quantidade de líquido por ela aspirado. Então, as alterações como a diminuição do débito cardíaco, hipotensão arterial, ou aumento da pressão arterial e o aumento da resistência vascular pulmonar, elas vão ser resultantes da hipóxia gerada e daquele distúrbio ácido básico. Nós podemos classificar o afogamento quanto a 3 tipos. O primeiro é quanto ao tipo de água, que pode ser em água doce, como em piscinas, rios e lagos, em água salgada, no mar, em água salobra, que é onde tem um encontro de água doce com o mar, e em outros líquidos, como por exemplo tanque de óleo ou em lama. A segunda classificação é quanto à causa desse afogamento, que pode ser primária ou secundária. O afogamento primário é quando não existe nenhuma patologia que pode estar associada a esse afogamento. E o afogamento secundário é quando existiu alguma causa que tenha impedido essa vítima de se manter na superfície e, consequentemente, gerou esse afogamento. E por fim, o afogamento pode estar classificado quanto à sua fatalidade, em afogamento não fatal, que é onde esse processo de afogamento ele foi interrompido
A pessoa foi resgatada antes que causasse uma fatalidade. E o afogamento fatal, que é onde a pessoa acaba morrendo em resultado desse afogamento. Aqui nós temos a diferença entre resgate e afogamento. No resgate, a vítima é resgatada com vida, ela não apresenta indícios, tosse ou espuma na boca, de que ela aspirou um líquido não corpóreo. E, além disso, ela pode ser liberada, né, do local do incidente sem necessidade de um atendimento médico, porque ela foi avaliada pelo socorrista e nessa avaliação não houve necessidade. Já no afogamento, essa pessoa é resgatada. Essa pessoa resgatada, ela apresenta evidências de aspiração do líquido, como tosse, espuma por boca ou nariz. Ela teve a sua gravidade avaliada no local do incidente e recebeu tratamento e se acionou o SAMU para tratar essa vítima. Bom, em relação à epidemiologia do afogamento, de acordo com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, de acordo com o boletim de 2019, foi constatado que os afogamentos eles são a segunda maior causa de óbito de 1 a 4 anos, a terceira causa de 5 a 14 anos e a quarta causa de 15 a 19 anos. Foi constatado também que adolescentes eles têm um maior risco de morte em relação a pessoas de outras idades. O norte do Brasil ele também tem uma maior mortalidade em relação a outras localidades. A cada 92 minutos um brasileiro ele morre afogado. Homens eles morrem em média de 6 a 7 vezes mais do que mulheres. 47% dos óbitos eles vão ocorrer até os 29 anos. 52% das mortes elas ocorrem na faixa etária de 1 a 9 anos de idade e ocorrem em piscinas e residências. 70% dos óbitos eles vão ocorrer em rios e represas. E 16 brasileiros eles morrem afogados diariamente. Bom, as variações contêm a idade e local dos afogamentos. Crianças de 1 a 9 anos se afogam mais por queda em piscinas por conta do espelho de água e assim têm a sensação que estão em piso sólido. Contudo, as crianças que sabem nadar se afogam mais por incidente de sucção pela bomba em piscina. Crianças maiores de 10 anos e adultos se afogam mais em águas naturais, tipo rios, represas e praias. O maior risco de morte por afogamento ocorre na faixa de 15 a 19 anos. Então, os principais locais de afogamento no índice de 2019 foram as praias oceânicas, com 15% do total de óbitos por afogamento no Brasil, onde teve 853 mortes ao ano. Outro local é rios, lagos e represa, com 70% do total de óbitos por afogamento no Brasil, onde tem 11 mortes por dia no Brasil. Outro local são as inundações, com 5% do total de óbitos por afogamento no Brasil, onde são os maiores desastres e o maior responsável a causar mortes. E por último são as piscinas, com 3% do total de óbitos por afogamento no Brasil. Estima-se um gasto médio de 28 milhões ao ano, com óbitos por afogamentos em piscinas. Sobre como reconhecer os sinais do afogamento. Então, geralmente as vítimas estão em posição vertical, com os braços estendidos lateralmente, batendo na água, e podendo submergir e emergir a cabeça diversas vezes na água. Então, são aqueles movimentos que a pessoa fica subindo e descendo. Alguns outros sinais da vítima já se afogando seriam a expressão facial assustada ou expressão de desespero, cabelo na face, né? A pessoa afunda e volta em pé a flutuar várias vezes e tenta nadar sem bater as pernas. E também, para reconhecer os sinais de um banhista com potencial de afogamento, a gente pode reparar a maneira como ele entra na água, né? Se ele entra de uma forma estranha, se ele nada e não se desloca, também se ele fica em posição exatamente no local de maior risco, né? Principalmente quando tem aquelas placas, né, de avisos, ou nada contra a força da correnteza. Então, falando da cadeia de sobrevivência do afogamento, ela indica a sequência correta de como agir no salvamento e na recuperação de afogado, a partir da prevenção, reconhecimento do afogado, fornecimento da flutuação, remoção da água e do suporte à vida. Falando um pouquinho a respeito da classificação do afogamento, então, antes de tudo, a gente precisa diferenciar entre resgate e afogamento, como já foi dito anteriormente.
né? Então, qual é a importância da classificação? Porque é através dela que você vai determinar a gravidade do caso. Então, você vai ver a quantidade de líquido que foi aspirado, consequentemente, quanto mais líquido, maior vai ser o grau de insuficiência respiratória daquela vítima. E é através da classificação do afogamento que você consegue saber qual que vai ser a conduta terapêutica apropriada para aquela vítima, né? Para aquele caso, de acordo com os sinais e sintomas apresentados pela vítima. Então, o grau, a classificação vai desde resgate até o grau 1, do grau 1 até o grau 6 e até o já cadáver. Falando um pouquinho agora da classificação, então no resgate o paciente não aspirou o líquido, então ele não vai apresentar tosse, a espuma não vai estar saindo pela boca, nem pelo nariz, não vai ter dispneia, e muito menos entrar em parada cardiorrespiratória, né? Então a porcentagem de mortalidade de um indivíduo em resgate de 0%. A vítima que está em grau 1, ela apresenta tosse como mecanismo de ação de tentar expelir mesmo essa quantidade de líquido que foi aspirado, mas não apresenta espuma, não está saindo espuma pela boca ou pelo nariz, e a mortalidade também gira em torno de 0%. Já no grau 2, o paciente, a vítima apresenta tosse com pequenas quantidades saindo de espuma saindo pela boca e pelo nariz, e como entrou esse líquido nos alvéolos, ele começa a competir com o oxigênio, né? Aí, então, por conta disso, na hora que você vai fazer a ausculta pulmonar, você percebe estertores e crepitações podendo ser de leve a moderada. E a percentagem de mortalidade de 0,6. Já no grau 3, como houve uma grande quantidade de líquido aspirado, houve um aumento do espaço morto, né? E apesar dos alvéolos estarem sendo perfundidos, eles não estão conseguindo fazer a hematose, a troca gasosa, por conta desse alvéolo hiperdistendido e congesto. Por conta disso, o paciente vai apresentar, na verdade, dispneia e pode evoluir para um edema agudo de pulmão. E a mortalidade aumenta já para 5,2%. No grau 4, por conta da quantidade de líquido que foi aspirado, né, então a espuma que sai pelo nariz e pela boca ela é muito maior. É nesse momento, no grau 4, onde o corpo, como um mecanismo compensatório, começa a liberar as catecolaminas, que são responsáveis por fazer a vasoconstrição a fim de preservar os órgãos nobres, mantê-los oxigenados e bem perfundidos. Então, é nesse momento que você percebe que o pulso radial dessa vítima ela está filiforme ou até mesmo ausente. O paciente fica taquicárdico, podendo ter hipotensão e chegar até ao choque. Aqui a mortalidade de 9,4%. No grau 5, a bomba cardíaca ela ainda está em funcionamento, por conta disso você consegue ainda sentir o pulso central, né? Mas é nesse momento onde o drive respiratório ele não está funcionando, então você não tem trocas do meio interno com o meio externo, né? E muito menos o paciente consegue ter uma respiração espontânea. Então, é nesse momento onde o paciente tem uma parada respiratória e a mortalidade de 44%. Ele pode evoluir de uma ESP para uma sistolia, chegando no grau 4, onde se tem a parada cardiorrespiratória. Então, primeiro você tem uma parada respiratória para se ter a parada cardio, né? E no grau 6, a gente tem uma mortalidade de 93%. No já cadáver, o paciente ele está submerso por um tempo maior do que 1 hora. Então, já não tem o que se fazer para esse paciente. Ele muitas vezes apresenta já com rigidez cadavérica e decomposição corporal. Agora, falando do momento de fornecer a flutuação, existem 2 situações. O leigo oferecer flutuação e o profissional. Como o profissional vai fazer isso? Ele vai fazer ou uma abordagem pelas costas da pessoa que está se afogando e colocar o flutuador em torno do seu tórax, ou ele vai oferecer a 2 metros de distância esse flutuador e orientar para aquela pessoa para que coloque abaixo das axilas. Agora, o segundo momento é um leigo. O objetivo é ajudar a vítima sem se tornar uma. Então, aqui eu vou falar algumas coisas que podem ajudar. Se forem locais menores que 4 metros, como por exemplo piscinas, pode ser oferecido galhos, cabos ou os pés, que é mais seguro que as mãos.
Agora, se for em locais com mais de 4 metros, indica-se a oferta de tampa de isopor, boias e bola. E se você então decidir entrar na água para fornecer essa ajuda, você tem que manter a segurança, ficar a 2 metros de distância da vítima, ter o seu flutuador junto e economizar energia e se manter seguro. Então, não tente levar ela para o local seco, espere resgate. Os primeiros socorros na água podem encurtar o tempo de hipoxemia dessa vítima, então são minutos muito importantes. Por isso, assim que esse profissional de resgate entra em contato com essa vítima, mesmo na água, tem que verificar a ventilação e a consciência dessa vítima. E tem que reconhecer ainda na água também uma parada cardiorrespiratória. Então tem que verificar pulso, responsividade e ventilação. E se necessário, deve sim realizar respiração boca a boca até a praia ou a borda da piscina. Além disso, esse profissional ele deve reconhecer uma vítima de trauma raquimedular. Na praia, há baixa ocorrência de trauma raquimedular, mas em águas rasas é mais comum, como, por exemplo, piscinas, saltos de pedras, em rios, lagos, é muito comum. E também o trauma raquimedular pode estar relacionado à inconsciência, a um infarto agudo do miocárdio, um TCE ou uma convulsão, por exemplo. Agora, falando da remoção da água, que é o penúltimo momento, essa remoção, quando é feita e realizada por um leigo, pode ser ofertada uma corda, uma vara ou um galho, então essa vítima é puxada. E, se caso você desejar entrar na água, faça isso só se for seguro. Agora, o profissional, se for uma vítima consciente, que é em 99,5% dos casos, ele vai auxiliar essa vítima até a área rasa, andando e vai aparar ela pelos braços. Agora, se for o caso de uma vítima inconsciente, que é cerca de 0,5% dos casos, ele vai usar uma técnica chamada chave de Haltech com um ou dois socorristas, com o objetivo de evitar o vômito e manter as vias aéreas abertas. E também deve ser realizada a estabilização manual do pescoço e, se possível, colocar o colar cervical já nesse momento. Aí aqui eu coloquei 2 imagens desse momento de remoção, levando a vítima até o local seco. No local do afogamento, o profissional, assim que ele levou essa vítima em uma área seca, ele deve posicionar essa vítima. Essa vítima deve estar paralela ao mar e afastada, e o profissional deve estar de costas ao mar. Depois que ele fez isso, ele tem que checar a consciência dessa vítima. Então ele pode questionar: você está me ouvindo? Você está me vendo? Você está me escutando? E aí ele vai avaliar, então, se é necessário ou não chamar 192 ou 193, os bombeiros. Além disso, ele deve checar se as vias aéreas da vítima estão abertas, se não tem nenhuma obstrução e, se necessário, promover essa abertura das vias aéreas. Então, a mão direita dele vai estar no queixo, abrindo a boca, e a mão esquerda vai estar na testa, provocando a hipertensão do pescoço. Depois disso, se a vítima ainda estiver inconsciente, ele deve checar a respiração dessa vítima. Então, ele deve ouvir, ver e sentir essa ventilação. Caso isso não ocorra, então ele deve iniciar o boca a boca. A única diferença do posicionamento da abertura das vias aéreas é que a mão que estava na testa vai tampar o nariz, então esse profissional vai promover essa ventilação e ele vai checar a movimentação do tórax, né, da expansão e o retorno. E, se necessário, ele vai realizar as compressões 100 vezes em 60 segundos. Então, eu coloquei essa imagem para representar as compressões. Então, as mãos, uma paralela à outra, vão estar no centro do tórax, e então vai ser realizado o movimento de compressão, em que os braços vão estar estendidos, os cotovelos estendidos, e vai ser formado, então, um ângulo de 90 graus. E aí vai ser realizada a compressão e descompressão em cerca de 5 a 6 centímetros de profundidade. Em relação ao tratamento das vítimas de afogamento, o seu posicionamento correto vai permitir o início da checagem da respiração e a ressuscitação cardiopulmonar caso ela seja necessária. A gente sempre vai se guiar pelo grau de classificação de afogados que vai determinar, né, qual é a melhor posição para colocar essa vítima. O tratamento dessas vítimas de afogamento, então, vai ser dividido em atendimento pré-hospitalar com suporte básico ou avançado de vida, além da hospitalização. E as condutas vão ser norteadas pelo grau de classificação de afogados.
Então, se a vítima for classificada em grau de resgate, ela vai ser avaliada e liberada ali do próprio local de afogamento, sem a necessidade de avaliação médica. Se for uma vítima classificada em grau 1, ela vai ser orientada a fazer repouso, aquecimento e vão ser tomadas medidas que visem o conforto e a tranquilidade dessa vítima, não havendo necessidade de oxigênio ou de hospitalização. A partir do grau 2, entra o suporte avançado de vida e também a hospitalização. Então, nesse caso, além desses sintomas já citados, a vítima pode apresentar estertores de leve a moderada intensidade quando realizada a ausculta pulmonar. Então, vai ser ofertado oxigênio nasal a 5 litros por minuto via cânula, o aquecimento corporal, repouso e a tranquilização, e vai ser orientado uma observação hospitalar por 24 horas, mas ela pode variar de 6 a 48 horas. Se for uma vítima classificada como grau 3, ela também vai ter oxigênio ofertado através de máscara facial a 15 litros por minuto, ali mesmo no local do acidente. Ela também vai ser colocada em posição lateral de segurança sob o lado direito e vai para a internação hospitalar em CTI. Nesse caso, no CTI, vai ser ofertada assistência respiratória através do tubo orotraqueal associado à ventilação mecânica, com 5 a 10 centímetros de água de PIP. Por que é utilizada a PIP? Porque esse uso precoce por 48 horas vai encurtar o tempo de hospitalização do paciente. Ele também pode ser sedado por 48 horas. Nesse caso, vão ser usadas drogas de ação rápida, como o midazolam, que pode ser associado com relaxantes musculares, caso seja necessário. E caso haja presença de acidose metabólica, ela também deve ser corrigida. A vítima classificada como grau 4 também vai receber oxigênio por máscara a 15 litros por minuto, ainda no local do acidente. Nesse caso, a respiração deve ser observada com atenção, pois pode haver uma parada. Ela também vai ser colocada em posição lateral de segurança sob o lado direito. A ambulância deve ser chamada urgentemente e a internação no CTI deve ser feita com urgência. Então, nesse caso, a gente vai seguir o tratamento para o grau 3 e a diferença é que vai ser associada à infusão venosa de cristalóides pelo acesso venoso periférico até que seja restabelecida a pressão arterial, independente do tipo de água em que ocorreu o afogamento, seja ele em água salgada ou água doce. A reposição hídrica deve ser restringida. Raramente vai haver necessidade do uso de drogas vasopressoras ou inotrópicas. No caso da vítima que é classificada como grau 5, vai ser realizada a ventilação boca a boca, mas a compressão cardíaca não vai ser realizada. Após esse retorno da respiração espontânea, vai tratar como grau 4. A vítima que é classificada como grau 6 se encontra em parada cardiorrespiratória. Então, em caso de respiração ausente, deve realizar 2 ventilações boca a boca e checar o pulso carotídeo. Não havendo presença de pulso, deve ser iniciada a ressuscitação cardiopulmonar completa, ou seja, 15 compressões alternando com 2 ventilações, até o retorno da função cardiopulmonar, ou então até a chegada da ambulância ou até a exaustão do guarda-vidas. A ressuscitação cardiopulmonar só será iniciada quando o tempo de submersão for menor que 1 hora ou desconhecido, e no caso de uma parada cardiorrespiratória sem rigor mortis, ou seja, sem rigidez cadavérica, sem decomposição corporal ou sem a presença de livores. Após o sucesso da ressuscitação cardiopulmonar, a vítima deve ser acompanhada com atenção, porque dentro dos primeiros 30 minutos ela corre risco de ter outra parada. O paciente, a vítima no caso, que é classificada como já cadáver, não se inicia a ressuscitação cardiopulmonar e o Instituto Médico Legal deve ser acionado. Em relação aos exames que devem ser solicitados no caso de afogamento, vai depender muito do grau que vai ser classificado esse afogamento. Então, no grau 1, normalmente não é solicitado nenhum exame. No grau 2, é solicitado uma gasometria arterial e uma radiografia de tórax. Já no grau 3 a 6, é solicitado uma gasometria arterial, um hemograma completo, um eletrólitos, ureia, creatinina, glicemia, elementos anormais do sedimento da urina, radiografia de tórax e uma tomografia do crânio caso haja alteração do nível de consciência. Como que essa gasometria arterial ela deve estar antes de iniciar o tratamento. Então, também vai depender muito do grau desse afogamento. Então, no grau 1, a gasometria arterial ela deve vir normal, sem nenhuma alteração. Já no grau 2, é esperado uma hipoxemia leve, uma PCO2 normal ou baixa, uma acidose metabólica leve ou ausente. Já no grau 3,
É esperado uma PO2 menor que 50, uma saturação de menor de 90%, e uma acidose metabólica moderada. No grau 4, 5 e 6, é esperado uma PO2 menor que 50, uma saturação menor que 90%, e uma acidose metabólica de leve, uma acidose metabólica mista a severa. Já na radiografia de tórax, as alterações radiológicas elas vão variar desde a presença de hipotransparência localizada até o edema pulmonar difuso. Na evolução, é observada uma estabilização ou uma piora nas primeiras 48 horas, com essa resolução de 3 a 5 dias, quando não tem maiores complicações. As alterações na radiografia de tórax elas não devem ser interpretadas como uma pneumonia, e sim como um preenchimento inicial dos alvéolos e dos brônquios com esse líquido aspirado. A prevenção em praias mantenha atenção constante nas crianças, nunca nade sozinho, nade perto de postos de guarda-vidas e fique atento nas placas de sinalização, onde indica como está o mar. Não entre no mar sob efeitos de bebidas alcoólicas e cuidado com excessos de comida. Nunca tente salvar alguém se você não foi preparado para isso. Nas piscinas, isole a piscina, tenha grade de altura de 1,5 m, evite deixar brinquedos próximos, não utilize boias ou flutuadores, o correto é usar colete de salva-vidas, e desligue o filtro da piscina em caso de uso. Em rios, lagos e represas, não entre em rios de corredeira, evite mergulhar em um local que você desconheça a profundidade, e se entrar nesses locais, use sempre colete de salva-vidas. Então, dessa forma, a prevenção é a ferramenta mais eficaz na luta contra os afogamentos. Sobre as complicações no pós-afogamento, e mesmo quando em pequenas quantidades a água entra nas nossas vias aéreas, pode causar muitas complicações. Também pode alterar a função respiratória, né, por causa da entrada da água, e interfere na troca do oxigênio e do gás carbônico. Então, algumas complicações depois do afogamento, por exemplo, em pacientes de grau 2 a 6, na parte metabólica, que o paciente pode ter uma acidose metabólica, pode ter alterações eletrolíticas, principalmente de sódio e potássio. Em pacientes de grau 3 a 6, pode evoluir para uma broncopneumonia, para um edema pulmonar, pode também ter pneumotórax. Em pacientes de grau 6, eles podem ter uma evolução para convulsões, para edema cerebral, encefalopatia anóxica e outras coisas. Bom, eu vou falar um pouco sobre diagnóstico de enfermagem. Como principais diagnósticos de enfermagem, a gente tem a troca de gases prejudicada, nesse caso por conta da presença de água nos alvéolos, a ventilação espontânea prejudicada por conta da perda de surfactante pulmonar devido ao excesso de líquido, vai reduzir a complacência pulmonar, possibilitando broncoespasmos e atelectasias. A hipotermia devido ao período de tempo que o paciente vai passar imerso na água. O risco de aspiração, por conta dessa imersão, ele vai aspirar o líquido. O débito cardíaco diminuído, porque após a perda de consciência, ele progride para uma apneia. E aí dá início à taquicardia, e essa taquicardia dará sequência à bradicardia, diminuindo o débito cardíaco. E o risco de desequilíbrio eletrolítico por conta do aumento excessivo de líquidos. De enfermagem, falando sobre assistência de enfermagem hospitalar de acordo com cada grau de afogamento. Grau 1 é oferecer oxigênio suplementar para o paciente, monitorizar a administração e eficácia de oxigenoterapia através do capnógrafo e gasometria arterial para obter resultados fidedignos destes exames. O paciente deve ficar em observação durante 24 horas, verificar sinais vitais, temperatura, frequência cardíaca, respiratória e pressão arterial 3 vezes ao dia, administrar bicarbonato via endovenosa, conforme a prescrição. Já no grau 2, ofertar oxigenoterapia, avaliar estado neurológico a cada 2 horas, verificar se há sinais de hipotermia, atentando-se, para as mudanças na coloração da pele, principalmente a cianose das extremidades.
Caso haja sinal de hipotermia, oferecer aquecimento ao paciente através de mantas térmicas, realizar hemograma e realizar controle hídrico. Bom, e aqui com o grau 3, né, que o procedimento é intubação endotraqueal, realizar monitoramento cardíaco, atentar-se a sinais de hiperventilação, realizar aspiração subglótica se necessário, realizar higiene bucal a cada 6 horas com clorex aquosa, verificar a pressão do cuff e realizar as trocas do circuito ventilatório periodicamente a fim de se evitar a pneumonia associada à ventilação mecânica. O grau 4 avaliará a temperatura corporal, né? E assim que estiver maior do que 37,5, comunicar o enfermeiro, o médico da unidade responsável por aquele paciente. Elevar a cabeceira de 30 a 40 graus. E nos graus 5 e 6, proceder igualmente ao grau 4. Menezes realizou um estudo com 153 profissionais de enfermagem e percebeu que mais de 30% desses profissionais não souberam reconhecer os sinais de PCR frente a um quadro de afogamento, sendo que 93% desses profissionais se julgavam aptos a realizar a reanimação cardiopulmonar. Além disso, mais da metade desses indivíduos entrevistados responderam que nunca obtiveram qualquer tipo de treinamento nesta área. Com o crescimento do número de pessoas que desfrutam de praias, piscinas, etc., tornou-se fundamental responsabilizar os nossos gestores para proporcionar treinamento nessa área para esses profissionais promoverem um melhor atendimento à população. Infelizmente, o afogamento é muito comum no Brasil e ocorre em sua maioria na frente de familiares e amigos, que poderiam evitar ou ajudar, mas desconhecem inteiramente como poderiam reagir a essas situações. Concluindo, revelou-se a importância do papel do enfermeiro em aderir ao treinamento adequado de resposta rápida PCR, bem como a sua atualização ao tema por meio da educação continuada, tanto para si quanto para toda a sua equipe. Também fica evidenciado, além da falta de treinamento adequado, que de modo geral existe a falta de interesse ao tema suporte básico de vida, que é matéria obrigatória em países mais desenvolvidos desde o seu ensino fundamental. No entanto, aqui no Brasil nota-se que a grande maioria dos profissionais de saúde ainda não sabem realizar nem as manobras simples de RCP com o uso do DEA, o que dificulta muito as chances de sobrevivência de um paciente. Lembrando que o afogamento não é acidente e não acontece por acaso, tem prevenção e esse é o melhor tratamento. Muito obrigado a todos.